Olá, meu aluno, mais uma vez aula de física. Vamos continuar tratando de um assunto chamado movimento. Eu falei para vocês que existem alguns tipos de movimento, né? Existe um movimento no qual a velocidade permanece constante. Esse movimento, meu aluno, é chamado de movimento uniforme, né? E no movimento uniforme você sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. Existe ainda uma coisa chamada função horária do movimento uniforme. Essa função é dada por S é igual a S0 mais VT, é o sorvete. Ah, professor, e quando você tem aceleração? Quando você tem aceleração, meu aluno, o negócio é um pouquinho diferente. Fica um pouquinho mais complicado, mas não fica impossível. Lembre-se que a aceleração é dado por ΔV sobre ΔT, né? E assim como a partir dessa fórmula aqui, ó, a gente chega nessa daqui, dessa fórmula aqui você também consegue chegar nessa daqui, ó. V é igual a V0 mais A vezes T. Equivalente. Professor, tem mais duas, não tem? Tem sim, meu aluno. Além do voate, você ainda tem S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2 e delta, errei, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Lembre-se, esse aqui é o sorvetão, mostra como a função varia em função do tempo, e esse aqui é a equação de Torricelli. E é legal porque ela é uma função que não depende do tempo, como você pode perceber. Isso deixa a nossa vida melhor, né? Você vai ver isso em alguns exercícios. Deixa eu ver se está filmando, porque eu tenho medo de não estar filmando. Está filmando, tá bom, a imagem tá boa, dá para ver. A minha cara que deve estragar a filmagem. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre gráficos. Cuidado! No movimento retilíneo uniformemente variável. Seguinte, considere um veículo com velocidade 2 metros por segundo, ok? Quando lhe é aplicada uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se, unidade de velocidade metro por segundo e unidade de aceleração metro por segundo ao quadrado. Então, ó, isso aqui é a velocidade, que é uma velocidade inicial, né? E esse cara aqui é a aceleração. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar num gráfico primeiro da posição. Vamos começar pelo mais difícil. Tá aqui, deixa eu pegar uma régua improvisada. Vamos fazer uma tabelinha aqui. Professor, que régua é essa? Sei lá, 3 corações. Ah, eu gosto de café. Mas não tem problema não. Então deixa eu colocar aqui primeiro um título. Gráfico ST, ou seja, posição em função do tempo. Esse aqui está sem carga. Vamos pegar esse aqui. Olha só, gente, vamos fazer uma tabelinha. Vamos fazer uma tabelinha de um gráfico ST, né? Ou seja, a posição variando em função do tempo. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar alguns espaços aqui. Deixa eu só separar aqui para ficar um negócio bonitinho. Deixa eu ver, 1, 2, 3, vou botar 4 pedacinhos, né? E vocês vão entender para que serve isso, para que eu estou fazendo isso. Bom, vou colocar 4 intervalinhos só, posso colocar quantos eu quiser, né? Acho que eu caguei o desenho todo aqui, mas não tem problema, como é vídeo, de longe não dá para ver muito bem, de longe é um presépio, de perto é uma presepada. Bom, então eu vou colocar aqui tempo e aqui posição. Aí eu vou colocar o tempo igual a 0, 1, 2, 3 segundos. Professor, para que o senhor está fazendo isso? Você vai entender agora. Olha só, eu vou pegar e vou montar a função horária. Lembre-se que eu estou falando do gráfico ST, tá? Eu vou formar a função horária
a partir dessas informações aqui que estão sendo fornecidas. Ou seja, eu tenho essa função aqui, ó, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. A partir dessas informações aqui, eu vou dizer que S é igual a S0, suponha que ele parta da posição igual a 0, tá? Então meu S0 é 0, vou botar ele aqui, ó, 0, para não precisar escrever toda hora. Mas é igual, então, S é igual a S0, que é 0, não vou escrever. A velocidade inicial é 2, vezes o tempo, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Maravilha. 2 vai embora com 2. E aí ficamos com essa função aqui, com essa expressão aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Bom, primeiro, eu vou colocar t igual a 0. Se eu colocar t igual a 0, olha o que vai acontecer. Ó, deixa eu fazer aqui embaixo. S é igual a 2 vezes o valor mais o valor ao quadrado. O primeiro valor que eu vou colocar é 0. 2 vezes 0, 0. Mais 0 ao quadrado, 0. Então, quando eu tenho t igual a 0, o meu S também é 0. Ah, professor, entendi. Entendeu, né? Caiu a ficha, né? Vamos pegar agora. T igual a 1. 1 e 1. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, aqui. Eita. Meu Deus do céu. Está banado. 3. Ah, professor, t igual a 2. T igual a 2. 2. Aqui é 2. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4 dá 8. 8. Lindo. Ah, professor, faz mais ainda. Tá, vou fazer. 3. Ah, entendi. Deixa eu ver. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. 6 mais 9 dá 15. E professor, tá dando, tá conseguindo fazer. Fazer mais um, só para você não ficar achando que, sei lá, ó, 4. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. 16 mais 8 dá 24, não é isso? 16, 16, 12, 9, 20, 1, 2, 3, 24. 24. Beleza, meu aluno? Tudo bem? Alguma pergunta? Então vamos pensar comigo aqui com o seguinte. Olha só. Eu posso representar isso aqui através de um gráfico, como eu quero fazer com vocês. E esse gráfico eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer um gráfico. Posição em função do tempo. Repare que tanto tempo quanto posição só tem valor positivo, né? Então esse gráfico vai ter uma cara que ele vai estar todo nesse quadrante aqui, né? Vou colocar aqui, ó, posição em, sei lá, em metro, em função do tempo, em segundo. Ah, professor, por quê? Porque isso aqui está em metro por segundo, isso aqui está em metro por segundo ao quadrado, que também é metro por segundo. Bom, vou colocar alguns valores de tempo aqui. Tempo igual a 1, 2, 3 e 4. Né? E vou marcar algumas posições aqui. Ih, rapaz, foi até muito longe, né? Para espaço. Ó, vou botar bem pequenininho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ih, dá até para fazer maior, né? Vamos fazer maior? Vamos fazer maior esse troço. Vamos apagar isso aqui, ó. Vamos fazer um negócio mais robusto, para ficar num gráfico mais bonito, né? No colégio seria mais fácil, aquele gráfico quadriculadinho, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Maravilha! Vamos pegar agora, deixa eu ver quanto tempo está dando isso aqui.
Maravilha, 10 minutinhos. Vamos pegar agora e vamos unir os pontos. Por exemplo, 0, 0. Esse ponto aqui. Ó. Outro ponto, 1 e 3. Quando o tempo é 1, a posição é 3. Então, quando o tempo é 1, a posição é 3. 3 está entre 2 e 4. Então, está aqui no meio. Tá aqui, ó. Outro ponto, 2 e 8. 2 e 8. 2, 4, 6, 8. Vai estar aqui, ó. Professor, tá torto. Não tem problema não. Para quem anda bom. 3 e 15. 3 e 15. Peraí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então 15 está aqui no meio. E professor, tá ficando muito esquisito isso aí, tá? Tá estranho mesmo. Mas não tem problema não, tá certo. 4 e 24. Eita, vai estar lá em cima. Aqui é 16, né? 18, 20, 22, 24. Aqui em Rio. Ah, professor, legal. Ih, tá estranho. Pera aí. Acho que eu roubei um bocado. Tinha que ser aqui, né? Ih, tá bom devagar. Pera aí, vamos fazer um negócio. Professor, por que você não usou a régua? Porque eu esqueci. Ah, entendi. Às vezes acontece. Gente, olha só. Se você fosse pegar um outro ponto, seria o 5. Isso iria bem mais lá para cima. Ficaria 5 ao quadrado, 25, 2 vezes 5, 10, 35. Ficaria um valor lá em cima. Se você juntar esses pontos aqui agora, você vai perceber, se você tentar fazer uma reta aqui, esse vai ficar de fora. Esses dois, esses vão ficar de fora. Então não dá para fazer uma reta. Sabe por que não dá para fazer uma reta, meu aluno? Porque eu estou segurando o papel dos 3 corações. Mentira, não tem nada a ver isso com a aula. Não vai dar para fazer uma reta, meu aluno, porque isso aqui, ó, é uma função do segundo grau. E a representação de uma função do segundo grau é uma parábola. Então você tem uma curvinha que vai ser dada dessa maneira aqui. Você vai ter, ó, um gráfico. Ih, ficou ruim. Você vai ter um gráfico que vai ser dado... Ixi, ficou uma porcaria. Que vai ser dado dessa forma aqui. Professor, entendi. Mas está torto, não tem problema não. Então isso aqui vai ser uma curvinha. Isso é chamado de parábola. E existem algumas propriedades que você vai estudar com a tia Lilian, ou sei lá com quem, né? Falando sobre parábola, concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó, um gráfico, sei lá, vamos pegar alguns gráficos aqui. Um gráfico posição, tempo, né? Vamos supor que esse gráfico posição e tempo, ele tenha, deixa eu botar esse piloto aqui, para ter certeza que não vai cair. Vamos pegar um gráfico de posição, tempo que seja assim, tá bom? Ah, professor, faz outro aí. Vamos fazer mais um. Vamos fazer um gráfico triste agora. Triste, professor, porque o gráfico pode estar feliz ou o gráfico pode estar triste. Vamos fazer um gráfico triste agora. Ó, isso aqui é um gráfico posição, tempo. Só que esse gráfico aqui é um gráfico triste. Ah, entendi. É a carinha feliz, ó. Carinha triste. Como a carinha está feliz, você tem uma aceleração positiva. Você tem o cara que depende do quadrado aqui, o que acompanha o x ao quadrado, que é como você aprende em matemática, positivo. E esse cara aqui na física é chamado de aceleração. Então, meu aluno, quando você tiver um gráfico com concavidade voltada, ou melhor, assim, feliz, o gráfico tem uma aceleração positiva. Deixa eu fazer aqui em cima, também tem uma cadeira aqui, né? Quando você tiver um gráfico desse jeito, você tem uma aceleração negativa. Outra coisa, gente, você pode chegar, ó, então aqui você tem A maior que zero e aqui você tem um A menor que zero. Você pode chegar e dividir isso aqui em duas partes, tanto aqui quanto aqui. Repara, nessa primeira parte, à medida que o tempo passa, ele se aproxima da origem. Então você tem um movimento retrógrado. Agora, daqui para lá, à medida que o tempo passa, ele se afasta da origem. Então você tem um movimento progressivo. Então aqui, ó, a velocidade é menor que zero e do lado de cá a velocidade é maior
que zero. Mas, professor, por quê? Pensa no ΔS. ΔS daqui até aqui está diminuindo. Daqui até aqui está aumentando. E apaguei. Não é fácil consertar. Tá ruim, mas tá bom. Ah, professor, e no outro? No outro é a mesma coisa. Só que nessa primeira situação, você tem o gráfico desse jeito aqui. Isso aqui está me dizendo que ele está se afastando da origem. Então, você tem uma velocidade menor que zero. E daqui para cá? A velocidade é menor que zero. Outra coisa, meu aluno. Esse ponto aqui, ó, assim como esse ponto aqui, representa o seguinte. Pensa, se ele está saindo do movimento retrógrado para o progressivo, ou vice-versa, né, como está acontecendo entre um e outro, esse ponto aqui, o ponto mínimo aqui, está indicando que o corpo está parando. Ué, professor, me explica isso melhor. Fácil. Pega esse pilão e joga para cima. Ele começa com uma velocidade. A velocidade dele vai diminuindo. No ponto de altura máxima ele para. E depois ele inverte o sentido do movimento. E a velocidade dele começa a aumentar. Então esse gráfico, né, você tem um gráfico de um movimento uniformemente variado. E à medida que o tempo passa, a velocidade dele vai variando. Repara, no primeiro intervalo de tempo ele é um pedaço grande. Quando ele vai chegando perto da altura máxima, a velocidade dele fica menor. Então ele vai dando um espaço cada vez menor. Isso, se você fizer um gráfico ST, você vai ter um gráfico que vai ser dado dessa forma aqui. Vai ser uma parábola. E no ponto de altura máxima, a velocidade dele tende a ser zero. Sempre que você pegar um movimento uniformemente variado e tentar fazer um gráfico, ou melhor, é isso mesmo, se tentar fazer um gráfico ST, vai acontecer isso aqui. Vai ter uma parábola. É um gráfico meio esquisito, mas não é difícil. Professor, tá bom. E se fosse, por exemplo, um gráfico VT? Um gráfico VT. O que seria um gráfico VT? Deixa eu pegar aqui, ó. Gráfico VT. Velocidade em função do tempo. Esse é mole. Esse é bem tranquilo. Esse não tem mistério nenhum. Deixa eu pegar minha régua novamente e fazer uma tabelinha ali, ó. Fazer uma tabelinha bonitinha, né? Igual aquela ali. Professor, aquela ali não ficou bonitinha não. É verdade. Mas para quem é, tá bom. Ó, um gráfico, ou melhor, uma tabelinha. Pá. Eu vou fazer sem a mão livre, para não borrar de novo, né? E vamos lá. Aqui eu vou colocar agora tempo e aqui eu vou colocar velocidade. Aí eu vou tempo igual a 0, 1, 2, 3. E professor, ali você fez até o 4. Agora eu vou fazer até o 3. Por quê, professor? Porque eu quero. Eu estou explicando, eu preciso. Então, ó, vou fazer um gráfico até o 3. Professor, posso apagar aquilo ali? Pode. Vou fazer isso agora. Deixa eu apagar aqui. Peraí, deixa eu pegar o meu papel aqui. Vocês sabem guardar papel para apagar quadro. Olha só, gente. Quando você vai fazer um gráfico ST, você usa a relação da posição em função do tempo. Você usa o sorvetão. Então, no gráfico VT, eu vou usar a velocidade variando em função do tempo. V0 mais... Eita, errei aqui. V0 mais AT. Usando aquele mesmo raciocínio ali, ó, para essa mesma questão, eu tenho V é igual a 2 vezes 2 mais a aceleração vezes o tempo. Usando aquele mesmo raciocínio, como eu mudei a cor ali, vou mudar aqui também. Ó. Então vai ficar V é igual a 2 mais 2 vezes o tempo. Meu aluno, vamos lá, com amor e carinho. Vamos supor que você coloque o tempo igual a 0. 2 vezes 0, 0. 2 mais 0 dá 2. Compreende? Está compreendendo? Está vindo comigo? Tempo igual a 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Tempo igual a 2. 2 vezes 2, 4 mais 2, 6.
Tempo igual a 3, 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. Olha que coisa linda! Nesse aqui, no primeiro de um para o outro aumentava em 3. Depois aumentou em 5. Depois em 7. Depois em... Ou seja, você não tem uma coisa que está aumentando de forma linear. Aquele tem. Aquele é legal. Aquele ali, meu aluno, como vocês já sabem, porque isso eu já fiz no caderninho de vocês, quando você for colocar um gráfico velocidade em função do tempo, né? Aqui a velocidade dada em metro por segundo e aqui o tempo dado em segundo, você vai ter uma cara que vai ser essa daqui. Deixa eu botar aqui, ó. 1, 2, 3. Tá indo até 8? 2, 4, 6, 8. Olha só. Vamos pegar os valores ali. Seguinte. 0 e 2. Quando o tempo é igual a 0, ou melhor, quando o tempo é 0, a velocidade é 2. Eu tenho esse ponto aqui, porque está indo 2 em 2. 1 e 4. Quando o tempo é 1, aqui é 4. Então eu vou ter esse ponto aqui. 2 e 6. 2 e 6. Eu vou ter esse cara aqui. 3 e 8. 3 e 8. Eu vou ter esse cara aqui. E uma coisa que vai ter ali é que, diferente desse cara aqui, isso aqui, ó, obrigatoriamente vai dar uma reta. Que coisa linda! Por quê, professor? Porque isso é uma função do primeiro grau. Aqui é uma função do segundo grau, é diferente. Na função, estou fazendo propaganda, na função do primeiro grau você tem uma reta, na função do segundo grau você tem uma parábola. Ah, professor, esqueci, acento, aqui ó. Professor, e se fosse um gráfico A vezes T? Pô, esse é o mais fácil. Gostei, professor, você começou do mais difícil. Esse é o mais fácil porque, gente, pensa, a aceleração é constante. O movimento é uniforme. Esse uniforme indica que a aceleração é constante. Se o movimento é uniformemente variado, a aceleração ela não muda. Então, se eu for fazer um gráfico desse troço, deixa eu pegar aqui, meu Deus, qual tudo aqui, vocês não estão nem vendo. Peguei. Se eu for pegar um gráfico, esse gráfico vai ser um gráfico extremamente sem graça. Deixa eu botar aqui assim. Um gráfico de aceleração em metro por segundo ao quadrado em função do tempo, dado em segundo. Gente, a aceleração tem o mesmo valor o tempo todo. Então essa aceleração, ó, que no caso aqui vale 2, vai me dar um gráfico assim. Ou seja, com 1 segundo é 2. Com 2 segundos, 2. Com 3 segundos, 2. Com 4 segundos, 2. Com 5 segundos, 2. Com 7 segundos, é sempre 2. Então fica fácil. Tudo bem, meu aluno? Bom, então lembre-se. No movimento uniforme, removimento uniformemente variado, a representação da função horária é uma parábola, que pode ser carinha feliz, aceleração positiva, carinha triste, aceleração negativa. E aí você tem que ficar ligado. Movimento retrógrado, movimento progressivo. Ué, professor, por quê? Porque aqui, nesse primeiro intervalo, ele se aproxima da origem, que ele se afasta. O mesmo raciocínio você pode fazer para cá, que é o contrário. E que, nesse ponto aqui, ó, a velocidade é 0. Ele inverte o sentido do movimento. Então, ó, V igual a 0, V igual a 0. Tudo bem? E o gráfico VT? O gráfico VT é uma função do primeiro grau, vai ser uma reta. Como aqui a gente está representando um gráfico do movimento acelerado com aceleração positiva, vai ser uma reta crescente assim, ó, bonitinho, o módulo é positivo. Ah, professor, e o gráfico para aceleração? Pô, é o mais sem graça. Por quê? Porque não tem muita coisa para fazer. Se a aceleração aqui é positiva, tá? Ah, professor, se a aceleração fosse negativa, aí estaria aqui embaixo. Eu prolongaria esse eixo aqui, eu faria uma aceleração para cá. Tudo bem? Valeu, gente. Beijos. Ah, não, beijo não. Eu vou colocar agora, na sequência, umas questões resolvidas. Pegue essas questões, veja como eu estou fazendo, tá bom? E veja como é que eu estou fazendo. Agora sim, valeu.
Olá, galerinha linda. Então, o tio vai corrigir alguns exercícios aqui agora. Começando por essa questão aqui. Vamos lá, fazer junto comigo, exercício resolvido, né? Vamos dizer assim. Duas cidades A e B distam 400 km entre si. Da cidade A parte o móvel P dirigindo-se à cidade B e, no mesmo instante, parte de B outro móvel Q dirigindo-se a A. Os pontos P e Q executam movimentos uniformes e suas velocidades escalares são, em módulo, 30 km por hora e 50 km por hora, respectivamente. A distância da cidade A ao ponto de encontro dos móveis P e Q vale... Seguinte, para facilitar, eu resolvi a questão aqui, né, e vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Bom, eu tenho uma cidade A e uma cidade B. A distância entre as duas cidades é de 400 km. Então eu coloquei A no quilômetro 0 e B no quilômetro 400. De A parte o móvel P com a velocidade de 30 km por hora. De B parte um móvel Q com uma velocidade de 50 km por hora. E você quer saber a posição que eles se encontram. Bom, aí você vai lembrar. Se eles se encontram, obrigatoriamente eles estão na mesma posição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar a função horária do móvel A, que é o móvel P, para o móvel que está na cidade B, que é o móvel Q, e vai ser isso aqui, ó. A posição de P, tá bom? Isso aqui é um P. Vai ser S é igual a S0, como ele está na origem, né? O S0 dele é 0, mais a velocidade dele, que é 30, vezes o tempo. Montei a função horária do móvel P. Agora eu montarei a função horária do móvel Q. Seguinte, repare que o móvel P está no movimento progressivo. O móvel Q está no movimento retrógrado. Então, quando você for substituir na velocidade, você tem que lembrar que essa velocidade é negativa. Então, quando eu montar, ó, S de Q é igual a S0, a posição inicial dele, ele sai do quilômetro 400, então a posição inicial dele é 400, menos 50t. Mais uma vez, esse menos indica que o movimento é retrógrado, ele caminha contra a orientação positiva da trajetória. Montei a equação horária de um, melhor, a função horária de um. Do outro, é só igualar e determinar a posição do encontro. Eu venho aqui, ó, e faço o seguinte, posição final de Q é igual a posição final de P, ou o contrário, né, como eu falei, posição final de P, 30t. Posição final de Q? 400 menos 50t. Como eles se encontram, um é igual ao outro, né? Passa esse 50 para o lado de cá, letra para um lado, número para o outro, né? Esse 50 que está negativo vem para cá positivo. 30 mais 50, 80. Esse 400 que está aqui sozinho, ó, continua. Esse 80 está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Cancelo 0 com 0. 40 dividido por 8, 5 horas. Então, o tempo de encontro é de 5 horas. Eles vão se encontrar após 5 horas. Mas aí tem um detalhe. Não é isso que o problema está perguntando. Ele está perguntando em que posição eles vão se encontrar. Obrigatoriamente, como esse aqui está com uma velocidade menor, a posição de encontro vai ser mais próxima de A do que de B, né? Mas como é que a gente faz essa posição de encontro? E eu esqueci de subir ali o exercício, mas acho que vocês entenderam. Bom, eu vou pegar a função horária, por exemplo, do móvel P, que é 30t, e vou substituir esse 5 que a gente achou para o tempo no lugar do t. Agora é fácil. 30 vezes 5, 150 km. Então, esse aqui vai ter andado 150 km. Professor, e se eu tivesse feito pelo B, pelo móvel Q? Aí ficaria 5 vezes 50 vezes 5, né, que daria 250, 400 menos 250. Aí você acharia quanto o móvel Q teria andado. Tudo bem, gente? Bom, vamos para a próxima questão. A próxima questão é essa questão aqui. Ó. Vou botar aqui para vocês já. Só um minutinho enquanto eu procuro. Eu vou fazer algumas questõezinhas com vocês, né? A questão número 3. Ela diz o seguinte. Deixa eu posicionar aqui. Não é fácil fazer isso, né? Mas a gente aprende. O motorista conduz o seu automóvel pela BR-277 a uma velocidade de 108 km por hora, quando avista uma barreira na estrada.
sendo obrigado a frear. Desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E parar o veículo após certo tempo. Pode-se afirmar que o tempo e a distância de frenagem são, respectivamente... Bom, vamos lá. Para fazer essa questão, você tem que entender o que está acontecendo. O cara está freando, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Professor, por que tem essa sombra toda? Porque agora está marcando meio tarde, quase 1h da manhã, né? Mas estou sem sono. Olha só, a velocidade do cara é 108 km por hora, né? A aceleração é de 5 metros por segundo, mas aí tem um detalhe. Isso está em km por hora e isso está em metro por segundo. Fácil, eu vou passar 108 km por hora para metro por segundo. Lembre-se que para fazer isso, eu divido por 3,6. Né? E aí eu vou ficar com uma velocidade que vale 30 metros por segundo. Bom, e como ele para, está me dizendo aqui que ele para, ele quer que o veículo pare após certo tempo, a sua velocidade final é 0. Então o que eu vou fazer? Bom, eu quero saber o tempo. Eu sei a velocidade final, sei a velocidade inicial e sei a aceleração. Lembrando que a velocidade inicial é esse cara aqui, ó, né? É só jogar no voat. A velocidade final é 0. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver aqui a canetinha. Tá. A velocidade final é 0. A velocidade inicial, no caso, é 30. A aceleração é 5. E o tempo eu quero saber. Pego esse tempo 5t negativo, jogo para o lado de cá positivo. Esse 5 que está multiplicando vai para lá dividindo. E 30 dividido por 5 dá 6 segundos. Bom, então eles se encontram após 6 segundos. Então você já pode eliminar algumas alternativas ali, né? Por exemplo, a B e a D. Bom, e a posição de encontro? Ou melhor, quanto tempo ele leva para parar? A posição de encontro era na questão anterior, né? Então vamos lá. Eu vou usar a equação de Torricelli. Eu vou deduzir, eu não vou utilizar esse tempo aqui. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia usar o sorvetão, né? S igual a S0 mais V0t mais d ao quadrado sobre 2, para determinar meu ΔS. Mas aí, né, se eu tivesse errado esse valor de tempo aqui, eu erraria essa questão, né? Bom, então vou partir do princípio que eu não sei que o tempo vale 6 segundos. Então vou pegar a equação de Torricelli. A velocidade inicial é 0, é um dado do problema. A velocidade final, desculpa, essa inicial, ela vale 30 metros por segundo, mais 2 vezes A. Cuidado, o móvel está parando, então ó, essa aceleração aqui, ela é negativa, tá? Por isso que eu coloquei um menos 5 aqui, ó. Então ficou 2A ΔS, 2 vezes menos 5 vezes ΔS. Aplicando os valores, né? 30 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, com mais 2, 0, 900. 2 vezes 5, 10, menos vezes mais dá menos. Então ficou 0 é igual a 900 menos 10 vezes ΔS. Vou pegar esse 10 ΔS e jogar para o lado de lá trocando o sinal, vai ficar assim. Então, ó, esse 10 está multiplicando, vai para lá dividindo, e aí eu vou descobrir que ele andou 90 metros. Beleza? Se você não entender, é só você voltar ou me perguntar. Vamos para a próxima questão, que é a questão que está logo abaixo, conhecida como a número 4. Essa aqui é uma apostila de exercícios que eu uso, tá bom, gente? Muitas questões da prova, inclusive eu tiro daqui. Mas isso você não sabe. Que apostila é essa? Uma partícula se move ao longo do eixo x, de modo que sua posição é descrita por x de t é igual a menos 10 mais 2t mais 3t ao quadrado, em que o tempo está em segundo e a posição está em metro. Calcule o módulo da velocidade média em metros por segundo no intervalo t igual a 1 e t igual a 2 segundos, né? E a velocidade no instante 5 segundos. Meu aluno, é uma questão que você fala assim, gente, que troço esquisito esse aqui, mas não tem nada de misterioso. Vamos lá. Ele quer saber a velocidade média. Velocidade média, deixa eu botar a questão um pouquinho para cima, né, para você conseguir ler e olhar. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Mas aí tem um problema. O tempo você sabe, porque se vai de 1 a 2 segundos, o tempo é de 1 segundo. Mas qual é o problema? Eu não sei quanto vale o meu ΔS. Aí o que eu vou fazer? Eu vou nessa primeira função aqui, nessa ele chamou de quê? A posição, né?
e vou colocar o seguinte, ele me dá t igual a 1 e t igual a 2. Eu vou fazer os dois t's. Primeiro eu vou substituir para t igual a 2, depois eu vou substituir para t igual a 1. Professor, faz diferença? Não. Né? O inicial é 1, o final é 2. Então eu vou começar pelo final. S de 2, aí eu vou colocar menos 10 mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 2 ao quadrado. Por quê, professor? Onde tem t, eu coloco o 2. Tá? Tem t aqui, t aqui. Eu vou colocar o t igual a 2 nos 2. Aí vai ficar fácil. Ó. Menos 10, 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Né? Então vai ficar menos 10 mais 4 mais 12. Isso vai dar menos mais 16. Menos 10 mais 16 dá 6 metros. Beleza. Agora eu vou fazer para 1 segundo. Lembre-se que é de 1 até 2. Bom, vou fazer para 1 segundo agora. Vamos lá. Menos 10 mais 2 vezes 1. Ué, professor, vezes 1? Lembre-se, onde tem t, eu vou substituir agora por 1. Então vai ficar 2 vezes 1 e 3 vezes 1 ao quadrado. Maravilha. Então, ó, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1 ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 1, 3. Então eu vou ficar com menos 10 mais 5. Menos 10 mais 5 dá menos 5. Então o que eu tenho agora? Eu tenho a minha posição final. E tenho a minha posição inicial. Ah, professor, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Para determinar a velocidade média, é posição final menos a posição inicial. Tome muito cuidado que a posição inicial é negativa. Quando você fizer essa diferença, menos com menos dá mais. Sendo assim, 6 mais 5, 11. Outra coisa, o meu ΔT, como eu estou indo de t igual a 1 a t igual a 2, o que vai acontecer? Vai ser 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, eu tenho uma velocidade de 11 metros por segundo, velocidade média. Mas lembre-se, não é só isso que ele pede. Em uma prova, você tem que tomar cuidado, que nem essa questão aqui e essa questão anterior. Ele pede uma questão com 2 perguntas. Ele também pede a velocidade no instante 5 segundos. Bom, o que a gente vai fazer? Eu tenho essa fórmula aqui. V é igual a V0 mais AT. Né? Se a gente reparar aqui em cima, eu vou reparar que essa fórmula aqui parece com uma coisa chamada função horária. Ou seja, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, daqui eu posso deduzir o seguinte. A minha velocidade inicial é 2. A minha posição inicial é 10. Não é isso que ele está me dizendo? Menos 10, né? No caso que é negativo. E minha aceleração vale 6. 6 não, professor, 3. Cuidado, é dividido por 2. Qual o número que é dividido por 2 dá 3? Exatamente, o 6. Então, a minha velocidade inicial vale 2. A minha aceleração vale 6. Como eu falei para vocês, é só substituir aqui. E como ele quer um tempo igual a 5 segundos, como você pode reparar aqui na questão, né, vai ficar V é igual a 2 mais 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 30 mais 2, 32. Beleza, meu aluno? Se não entendeu, é só perguntar depois. Vamos para a próxima questão, que é uma questãozinha agora, que eu vou procurar aqui. Cadê? Uma questãozinha que fala sobre gráfico. Gráfico é uma coisa muito legal, eu gosto muito. Vamos lá. Deixa eu posicionar aqui, não é fácil fazer isso. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes t igual a 0 e t igual a 7, determine a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Gente, olha só. É o gráfico velocidade-tempo. Né? Isso é uma reta. Por que é uma reta? Porque a relação que mostra como a velocidade varia em função do tempo, o movimento uniformemente variado, é aquela relação que você chama de Voigt. Né? Então, como não tem nenhum termo elevado ao quadrado, nem nada, tudo bonitinho, isso vai ser uma reta crescente. Aí você tem duas alternativas. Alternativa 1. Como ele quer até o 7, você pode aumentar esse gráfico aqui, 5, 6, 7. Tudo bem? E aqui, como está indo de 4 em 4, aí vai ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 16, 19, 20, 22. Você pode fazer desse jeito
e depois lembrar daquela propriedade gráfica que eu falei para vocês. Num gráfico VT, o deslocamento vai ser dado pelo cálculo da área. Aí você vai ter que calcular a área de uma figura que vai ser um trapézio. Você vai ter uma base maior, uma base menor, uma altura. Tudo bem? E aí você vai conseguir descobrir a distância. Tá? Esse é o seu dever de casa. Professor, tem outro jeito? Tem outros jeitos. Você pode fazer uma relação de semelhança de triângulo também para determinar quanto vai ser essa altura aqui. Só que como aqui está indo de 4 em 4, fica fácil deduzir, né? Outra maneira seria através das fórmulas, né? Bom, como ele quer a distância percorrida, essa distância eu vou chamar de ΔS, né? Aí tem a função do sorvetão. Aí, ó, você tem o seguinte, S é igual a S0 mais V0t, que era da questão anterior, essa daqui. Se eu passar esse S0 para o lado de cá, fica S menos S0. E S menos S0 é ΔS. Né? Então, eu vou escrever assim, ó, ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tudo bem, meu aluno? Bom, vamos continuar então a questão. Espera aí, para não tirar a questão daqui. Para determinar a distância, eu preciso da velocidade inicial. Olhando para o gráfico, eu tenho essa velocidade. Eu preciso do tempo. Ele quer no tempo igual a 7. Eu preciso da aceleração, e aceleração eu não tenho. Porém, eu sei que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Sendo assim, quem é a aceleração? Eu vou pegar a velocidade final, subtrair da velocidade inicial, isso aqui é o ΔV. Professor, obrigatoriamente tem que ser esses dois aqui? Não, eu posso pegar qualquer ponto conhecido. Por exemplo, aqui também eu tenho um valor conhecido para velocidade e tempo. Tá? Mas eu vou pegar o final e o inicial. Então vai ficar ΔV, 12 menos 4. ΔT é o tempo, 4 menos 0. Então vai ficar 12 menos 4 dividido por 4 menos 0, ou seja, 4 segundos só, né? 12 menos 4, 8. 4 menos 0 dá 4. 8 dividido por 2 dá 2. Então minha aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora ficou fácil. É só eu jogar esse 2 aqui. Então eu tenho, vamos lá, assim para enquadrar legal. ΔS é igual velocidade inicial, que é 4. Ué, professor, da onde? Aqui, ó, ele está me dando. O tempo são 7 segundos. Mas a aceleração eu achei, vale 2. Então essa aceleraçãozinha aqui, ó, vale 2. O tempo é 7, dividido por 2. Posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui. 4 vezes 7, 28. 7 ao quadrado não dá 14, dá 49. É só somar 28 com 49, né? 28 com 50 dá 78, menos umzinho, 77 metros. Então, nós temos algumas questõezinhas resolvidas, né? Falando sobre movimento. Existem outras diversas questões, diversos outros raciocínios, mas a gente vai fazendo bem aos pouquinhos para dar tempo da gente pegar. Beleza, meu aluno? Vocês querem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, acho que não, né? Grande abraço aí. Valeu.